Olá, que bom ter você aqui de novo com a gente no Jungiando por Aí, que é o podcast do SEJO, Centro de Estudos Jungianos Analistas Associados. Você esteja vendo pela gente pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify, ou vendo pelo YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Que bom ter você aqui com a gente. Eu sou Amanda de Aragão Pinheiro, eu sou jornalista e analista junguiana. E hoje eu te convido para pensar sobre um assunto presente na vida de muita gente, mas que em geral permanece cercado por silêncios. A gente vai falar sobre o luto por suicídio. Esse luto tem uma tonalidade própria. Ele não se apresenta apenas como uma dor da ausência, mas também como um emaranhado aí de sentimentos difíceis de nomear. Os silêncios que pesam, as dúvidas que pairam, as culpas que se instalam. E muitas vezes quem atravessa essa experiência se vê sem espaço para partilhar essa dor, porque o suicídio é envolto em tabus, que acaba por jogar no escuro enlutado e tornar a travessia ainda mais solitária. E aí, nesse contexto, surge o de Portas Abertas. Um espaço de acolhimento online, gratuito, onde as pessoas que perderam alguém amado por suicídio podem encontrar escuta e compartilhar suas vivências com respeito e sem julgamentos. E a conversa de hoje é com parte dessa turma aí que toca o de Portas Abertas, que o grupo, a gente sabe, é muito maior, né? Eles vão falar um pouquinho sobre isso. Vou apresentar aqui, os créditos de vocês são enormes, mas eu vou tentar resumir aqui para quem está assistindo a gente saber com quem que a gente está conversando. Então, a gente tem hoje aqui a Santina Rodrigues, psicóloga, arte terapeuta junguiana, mestre e doutora em psicologia do desenvolvimento da personalidade. A Regina Liberato, psicóloga, especialista em psicologia analítica, psiconcologia e cuidados paliativos, mestre em psicologia clínica, e a Regina é a coordenadora do projeto. A Janaína Lúdica, psicóloga em formação e arte terapeuta junguiana, e o Eduardo Pinheiro, psicólogo, arte terapeuta junguiano. Então, tentei assim resumir aqui a apresentação de vocês, mas queria dizer para vocês que estou super feliz, é uma alegria trazer vocês para falar sobre o de Portas Abertas. Muito obrigada por já estarem aqui com a gente aqui no podcast, seja no Enviando por aí. E aí eu queria começar, né, essa conversa entendendo um pouquinho do projeto, desse encontro, do grupo terapêutico de Portas Abertas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, explicassem para quem nunca nem ouviu falar do que se trata. Santina, acho que a gente pode começar com a Santina e com a Regina, por favor. Bom, então boa noite, né? A todos que também vão nos assistir ou ouvir aí depois de gravado esse podcast. Também agradecer a presença dos meus colegas e o convite do Seja, seu convite, né, Amanda? Para localizar em primeiro lugar, como você começou já a anunciar aí, que esse é um grupo muito maior do que nós quatro. Portas Abertas é composto por 12 terapeutas na atualidade. Todos são terapeutas envolvidos com estudos junguianos e sobre o suicídio. Por isso também, né, se dispuseram a fazer esse trabalho, que é um trabalho de escuta e acolhimento a enlutados por suicídio. Como você mesma falou, né, é um luto que tem certas características muito singulares. Quem quiser conhecer todos os terapeutas, né, a bio, né, de cada um está lá no site do Instituto do Imaginário. Então, lá no Instituto Imaginário, www.institutodoimaginário.com.br, tem lá, né, a nossa apresentação de todos os terapeutas e dos pilares do projeto. Esse projeto nasceu, num primeiro momento, de um espaço que já existia, que era um grupo de terapeutas vinculados à Oca Junguiana de São Paulo. Todos nós, então, desse projeto, tínhamos lá um espaço de troca sobre o suicídio, e depois que eu defendi minha tese de doutorado, eu queria oferecer um espaço de escuta para essas pessoas. Então, eu fiz a proposta da gente inaugurar um trabalho de escuta. E algumas pessoas que estavam naquele grupo se dispuseram a fazer esse trabalho, que é uma doação, né, do seu tempo para estar com essas pessoas uma vez ao mês e também para estudar e se preparar para esse trabalho. Então, não é um trabalho de voluntariado no sentido de, sei lá, e passar uma hora ouvindo alguém, né? Isso requer um estudo especializado.
E daí isso foi se constituindo, a gente se preparou durante talvez pelo menos 9 meses antes, né, de fazer o primeiro encontro. A gente se reuniu, né, com bastante frequência em reuniões para estudar esse tipo de luto. A Regina, que já tem bastante experiência, né, na área de cuidados paliativos e com grupos, nesse sentido, né, ajuda muito, participa muito ativamente dessa coordenação, para a gente pensar, então, em certos parâmetros para compor o grupo. E aí o projeto, desde o nome até o modo como os encontros seriam realizados, foi amadurecido nessas reuniões com os colegas que estão aqui e os demais. Vocês aí querem complementar, queridos? Regina, de portas abertas, complemente, por favor, mas assim, aí eu já engato aqui uma outra pergunta, assim, de portas abertas, por quê? Porque as portas são fechadas para os enlutados de suicídio, é isso? Bom, eu acho que esse nome dá possibilidade de você pensar em várias vertentes, né? De portas abertas é a gente poder abrir a possibilidade de acolher mesmo, mas a sua versão é muito interessante, porque falta espaço para se falar desse luto específico, né? A sociedade não gosta muito daquilo que não é cor-de-rosa, né? Então, o sofrimento hoje mais do que uh, há anos atrás, que já era difícil, hoje é muito mais difícil ter espaço social para se falar a respeito de dor e sofrimento. A respeito do suicídio, pior ainda, porque é um tema lotado de tabu e que a religião ajuda a fazer com que esse contexto fique mais dolorido ainda, né? Porque é um ato condenado, né? E as pessoas que são enlutadas por suicídio acabam não tendo possibilidade de falar, de expressar a sua dor. Eu acho que essa é a grande vantagem. Tem muitos benefícios de estar incluído nesse grupo de terapeutas, né? Enquanto a Santina estava falando, eu estava aqui pensando. Essa é uma bela experiência de estar juntos, criando horizontalmente, né? Todos nós contribuímos muito uns com os outros para oferecer o que a gente oferece. E eu tenho certeza absoluta que o que é oferecido é algo muito valioso. Só a porta aberta é valiosa, porque a pessoa pode, ela sabe que ela pode entrar e falar da dor dela, e essa é uma das frases mais repetida pelas pessoas que frequentam o grupo. A gratidão em relação a um espaço onde se possa falar sobre esse sofrimento e ter certeza que alguém vai escutar e não vai reprimir e não vai julgar a dor ou interromper a dor, né? Isso é muito dolorido socialmente. Não se consegue na família, em nenhum grupo social, nem na família, nem nos pequenos grupos. Então, só de ter uma oferta como essa, eu acho que já é muito valioso. O fato da gente ter afinidades que nos deixam muito próximos horizontalmente desperta em nós virtudes importantes para o humano, né? Eu sempre me questiono por que a gente fica perguntando como é que a gente pode humanizar novamente a assistência. Ué, nós estamos falando de quem? Não é do humano? Eu acho essa pergunta tão horrorosa para a gente falar, e a gente repete a todo momento. Vamos fazer um processo de humanização como se fosse alguma coisa muito importante. Importante a gente se lembrar o que é ser humano, né? E eu agradeço a chance de estar dentro do grupo, lembrando constantemente o que é a essência do ser humano, né? E uma das partes dessa essência é a possibilidade de estar ao lado de um outro humano, ajudando a carregar pedra pesada, né? Uhum. Eu acho que é interessante também dizer, e é importante, né? Esse é um grupo, ele se reúne, na verdade, não é um grupo fechado, né?
exatamente um espaço de portas abertas para quem quiser chegar, e independente de frequentar todos os meses, e é um espaço exclusivo para os enlutados por suicídio. É para essas pessoas, não é para terapeutas que queiram observar como é que se faz isso como se fosse uma vitrine, Ah, né? Não, não é, né? Isso é importante dizer. E que as pessoas, como é que as pessoas que se interessam, é toda primeira sexta-feira do mês, né, gente? É bom essa informação sim. ser reforçada. Como é que as pessoas conseguem acessar? Vão lá no site, entram, veem lá o endereço, podem entrar a qualquer momento. Qual é o perfil das pessoas que costumam comparecer a esses encontros? Se há recorrência, às vezes todo mês está sempre a mesma pessoa lá, ou se há uma rotatividade, como é que é essa dinâmica? Quer falar, Edu, Jana, sobre isso? Posso falar. Eu Hum. acho que quando começou o grupo, era muito comum que viesse a partir de uma rede nossa, né? Ou seja, outros terapeutas e psicólogos começaram a encaminhar pacientes, pessoas que já acessavam as redes de um dos terapeutas que participavam do projeto, começaram a ver e isso foi se propagando. Para todo encontro precisa haver uma inscrição, né? Então ele é um grupo de acolhimento, é diferente de um grupo fechado que segue junto, né? Como você explicou agora. Mas foi criando também essa característica das pessoas irem criando uma identificação com o grupo e uma vinculação que fazia com que houvesse uma nova inscrição no mês seguinte. Então é muito comum a gente encontrar pessoas ali que já estão. Tem gente que está no encontro com a gente desde o primeiro e É, E frequenta todo mês está lá, é. todos os né? Já meses. tem mais de um ano que vocês estão, né, com o grupo, né? Um Já ano tem e um ano e meio, 7 meses, um ano e né? meio, mais ou Pouco mais de menos. um mês, um ano e meio de encontro com pessoas enlutadas, né? Fora É, esse tempo que a É. gente estava estudando antes, que foi um tempo valioso. Agora, acho importante dizer, na verdade, a gente tem um perfil no Instagram, né, que é de portas abertas, GAIS, Isso. Grupo de Apoio aos Enlutados, de Acolhimento aos Enlutados por Suicídio. Todo mês a gente coloca lá, né, um flyer, tá, um cardzinho com a data do próximo encontro e o link de inscrição fica na bio. Todos nós também, individualmente, também divulgamos nas nossas contas do Instagram, né? Então a pessoa tem que entrar lá naquele link, se inscrever, aí ela recebe o link do encontro, né? E isso é um grupo aberto, não é um grupo de psicoterapia para enlutados, a gente faz questão de ressaltar isso lá, é importante que as pessoas entendam que é um grupo de acolhimento e escuta, e que o suicídio, por se tratar de um evento extremamente traumático na vida das pessoas, deixa nos enlutados uma dor imensa, tanto que eles são conhecidos como sobreviventes, né? Então, é muito importante que eles tenham um acompanhamento psicoterapêutico individual. E mesmo assim, né, o que a gente tem observado nos últimos meses, principalmente, é uma recorrência de grande parte das pessoas que frequentam o grupo. Então, é um grupo aberto, mas há uma recorrência bastante importante, assim, das pessoas desde os primeiros encontros, Amanda. E as pessoas Uma falam assim livremente, o microfone aberto, como é que funciona? Microfone e câmera aberta são, assim, propostas. A gente, quando abre o encontro, na verdade, tem uma certa lista de combinados. combinado, cuidados combinado. combinados que a gente propõe, né? E um deles é manter a câmera e abrir o áudio quando quiser falar. A gente privilegia a cada encontro quem ainda não participou para falar, né? Os demais que já vêm vindo dão a vez para quem está chegando. Propõe ali um tempo médio de 5 a 10 minutos para a pessoa falar. Obviamente, determinadas situações levam as pessoas pela emoção a se estender um pouco mais, isso não é uma regra rígida, mas a ideia é que essa palavra circule pelo grupo. E o que a gente observa que é muito bacana é que com o tempo, né, as pessoas que se encontram mais começam a acolher umas às outras também, entre eles, né? É. Então tem uma coisa bonita que vai se constituindo ali, que eles vão criando, sim, um laço nesse grupo, entre eles mesmos, né?
Agora, eu queria complementar uma coisa também para uma pergunta que você fez, Amanda, que sobre perfil. É Sim. muito comum a gente ouvir que as pessoas imaginam que é um grupo de enlutados, mas talvez para pessoas que perderam alguém muito próximo, né, de um núcleo familiar. Eu acho importante para quem estiver ouvindo saber assim, é para qualquer pessoa que tenha sofrido a perda de alguém por suicídio, não importa a proximidade, né? A gente sabe que o impacto de uma morte por suicídio é muito grande, então não é só do núcleo familiar ou de uma quando é muito próximo. Não, é para qualquer pessoa que sinta que precisa falar sobre isso, será muito bem-vindo no grupo. Tá ótimo, é bom. Uma outra coisa também que é importante é que esse espaço, né, muitas vezes alguém não quer ir porque não quer falar, né? Mas é um espaço para ouvir também e se sentir acolhido num mesmo sofrimento. Então a gente fala que é um grupo de ajuda mútua, né? Então essa troca entre escuta e relatos que são trazidos ali cria uma sustentação para esses encontros. É. E Quando- isso que você Eu falou acho também é importante, Amanda, que não é um grupo para profissionais que queiram aprender a fazer este manejo, porque isso. os profissionais vão precisar estudar sobre suicídio, sobre luto, para poder fazer esse manejo. Uhum. Eu acho interessante a gente pensar nessa coisa de ser um grupo aberto e que, ao mesmo tempo, cria recorrência ou confiança dentro do grupo, né? O fato de você trocar e dividir similaridades, né? E, ao mesmo tempo, você que é uma pessoa ferida, oferecer suporte quando uma outra pessoa ferida está falando, constela em você, abre a possibilidade dentro de você eu acho que abre uma fresta imensa do curador, né? Do que é de algo que pode curar também. Eu sofro, dói, mas eu também posso ajudar a dor do outro. E eu acho que isso move as pessoas a voltar, porque a gente ouve também falas assim: olha, hoje eu não tinha o que falar, hoje eu não queria falar, hoje eu não estou tão sofrido, mas eu queria ouvir quem está falando, eu queria dizer alguma palavra para quem está chegando hoje e falando sobre o sofrimento pela primeira vez. Então, solidariedade e o reconhecimento da similaridade, acho que vai criando uma teia, vai criando o que a gente chama de rede social, né? Que para mim isso é muito abstrato, mas o que tem embaixo disso é essas mãozinhas que vão crescendo para o lado. Dói, mas eu seguro a sua, dói, mas eu seguro a sua, e cria então um compromisso, porque elas voltam. Tem gente que volta desde do primeiro encontro, né? Como a gente já disse aqui. É E também interessante tem isso. outra coisa, né? Amanda, quando você falou aí também, a gente está falando muito em enlutados, mas o perfil do grupo é de enlutadas, na sua Das, grandíssima Sim, sim. maioria. Mulheres. A gente tem é, mães, grande mães. maioria são mães. Por isso que eu falo enlutados ou pessoas enlutadas, porque os homens são uma minoria da minoria da minoria. Há alguns, mas assim, eles não vêm tão frequentemente, os que vêm são muito, muito poucos. É uma proporção, sei lá, de 8 para 2, gente, por encontro, quando isso Talvez até acontece, menos, né? mas Acho é que mais ou Ou sim. menos. até menos. É, E que Então, a gente tem uma começaram a. recorrência muito maior de mães, tá, no grupo. E os homens que começaram a aparecer só começaram a aparecer depois de quase mais de um ano de Mais de um projeto em ano. andamento, né? Não vieram É. rápido. O que eu ia falar em relação ao que a Regina começou falou sobre a confiança, o ambiente de confiança, porque né, quando existe um setting terapêutico é diferente. A confiança se cria, né, as relações ali se criam entre duas pessoas que estão se vendo o tempo inteiro, uma vez por semana pelo menos, e vão tecendo aquela relação a ponto de você conseguir fazer o vínculo e estabelecer a confiança. E nesse grupo, que é um grupo aberto e que é variado, pode ser variado, essa relação de confiança ela se estabelece, ela passa por vocês,
mas ela se estabelece entre essas pessoas, né? Achei Entre. interessante, acho que é Sim. bom a gente ressaltar isso, porque isso é um aspecto muito interessante, muito particular desse tipo de trabalho, né? É. Eu acho que também é importante pensar assim, tem um grupo ali de 12 terapeutas. Nem sempre estarão os 12 lá, gente. Às vezes, né, tá impedido e tal, mas em geral vai ter no mínimo, sei lá, cinco, gente, cinco, seis É. terapeutas por encontro. Então, eu acho que isso também talvez, eu acho que faz parte desse sentimento de confiança de que as pessoas estão ali, mas estão, né, no espaço que tem de fato cuidado especializado e amoroso mesmo, né, no sentido de cuidar dos excessos que podem acontecer, né? Acho Uhum. que isso também contribui para esse sentimento, sabe? E o que que vocês aprendem, têm aprendido, assim, para além também do que a Regina falou, que eu achei, tô pensando aqui que você foi falando que foi me chamando a atenção, né? De observar que, é preciso criar um ambiente humano, esquecendo que nós somos humanos, né? É, para além desse aspecto, o que mais essa experiência como terapeutas ensina a vocês como terapeutas? Jana, você que está quietinha aí, quero ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Assim, né? O que que ensina essa experiência? Hum. Nossa, muita coisa o tempo inteiro, né? Mas eu acho que acho que cada um tem um aprendizado específico, mas a questão da, da forma da vida, né? O quanto de vida você aprende através desse contato com a morte. Eu acho que isso é uma coisa muito, assim, que pelo menos para mim, me pega bastante nesse aprendizado. É, eu acho que aprendi muito a escuta, né? O quanto que a escuta e a presença são importantes, né? Esse vaso que você está dizendo de sustentação de segurança é, não é só pela quantidade de terapeutas, é claro que isso ajuda, mas é a presença, como eles estão ali. E a maioria de nós está em postura de escuta, e como que isso faz diferença. As próprias enlutadas, né, enlutados, falam como é importante cada quadradinho que está ali, né, que é online, essas janelinhas. Hum. Então, me fez aprender muito sobre a escuta. Entendi. É, a intervenção dos terapeutas é como? Assim, ela é pontual, ela é no início, vocês estabelecem um tema ou não? As pessoas já abrem as câmeras e começam a falar. Vocês, qual é o ponto, os pontos, como é que vocês vão manejando, vou dizer assim, né, essa conversa? Eu não sei nem quantas pessoas entram, mas é uma curiosidade, assim, normalmente em cada encontro tem quanto? Tem 10 pessoas, tem 100 pessoas? Porque é difícil, né, você manejar 100 pessoas, sei lá, 50, com 30 que sejam, 20, né? Como é que isso é feito? Olha, eu acho, vou falando, vocês me complementam aqui, mas acho que tem dois momentos dessas intervenções, né? Eu acho que o primeiro é quando a gente faz um esforço real de criar um setting ainda que ele seja num grupo aberto, né? Então a gente passa pelos combinados de todo, e isso é fundamental, nessa hora que a gente diz que ainda que entre alguém tentando aprender e acredite é bastante recorrente, a gente diz que esse espaço não é para essa pessoa, que ela pode se desconectar. Então assim, é um esforço de contenção de todos nós, né, para manter aquele espaço para o que ele se propõe. Então, independente da quantidade de terapeutas, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendo também, né, é como a gente funciona bem num sistema complexo, porque nós somos alguns, né? Mas três pessoas são absolutamente vivas nesse encontro, né? Então, são dois terapeutas que estão coordenando com sempre uma dupla, coordenando com as pessoas enlutadas no grupo, e uma pessoa que está no chat, conversando com qualquer um que precise abrir a câmera, ajudando, perguntando como é que tá, repassando um combinado se a pessoa entrou 5 minutos atrasado. Então, passa por muitos que a gente foi ao longo do tempo aprendendo quais os lugares não podiam ficar sem uma costura nossa. Então, esse é um primeiro esforço de contenção, de criar esse ambiente absolutamente seguro e acolhedor. Depois disso, o espaço é totalmente dos enlutados, né?
Aí E a é gente livre a fala, quer dizer, a fala é livre no sentido, sim, cada um diz o que quer. A pessoa abre a câmera e começa a falar. Hoje eu quero, deixa eu falar aqui, eu preciso falar da minha experiência e pronto. E aí outra pessoa que é um enlutado, uma enlutada, um enlutade, entra e complementa, e é assim que funciona? É uma dinâmica livre? É uma É, dinâmica livre, Amanda. Na verdade, quando a gente abre, a gente pede para cada pessoa se apresentar no grupo, inclusive os terapeutas, e aí os enlutados e enlutadas, a gente propõe que diga, né? Por quem está enlutada e por quanto tempo. Essa é uma informação que a gente propõe como apresentação. Depois, quando todo mundo se apresenta, a gente fala, o espaço está aberto para quem quiser falar. É só acionar ali a mãozinha, né, o símbolo da mãozinha e abrir o áudio e falar. E, em geral, a pessoa vai contar de como está se sentindo, como está vivendo ou viveu do último encontro para esse, né, alguma situação nova que viveu. E vai estar falando de si, como tá, em geral, como está se sentindo naquela circunstância. Quem vem pela primeira vez, há pessoas que não querem falar, isso acontece também, né, pessoal? tem, Quer mais estar ali, observar e ouvir. E quem fala costuma falar da perda que viveu. Tem gente que fala como foi. Tem gente que não vai falar disso, vai falar do sofrimento que está vivendo, porque desde que perdeu alguém, não está podendo falar disso em lugar nenhum na vida, especialmente nos espaços onde mais seria esperado que pudesse falar, que é família, entre amigos e em espaços religiosos. Esse é um tema muito recorrente, nessa queixa. Esse motivo de sofrimento é falado com muita recorrência, que os espaços onde mais se esperava ser acolhido para falar, não há acolhimento, seja diretamente ou indiretamente. Diretamente no sentido, por exemplo, de tentar dar conselhos, né? Ai, não pensa nisso, vamos tocar a vida. As pessoas ficam tentando dissuadir o enlutado ou enlutada de falar da própria dor, e Ao isso é invés muito ruim. de viver a própria dor, né? Sim. Se permitir, não é permitido a essa pessoa viver, como se não fosse permitido a essa pessoa viver a própria dor, né? E a pessoa só quer um Não é só espaço para não ser permitido, julgada. como elas são cobradas a não falar e a mover a vida. Isso é um pouco geral para qualquer luto, né? Mas no caso do luto por suicídio, é muito difícil, porque tem muito julgamento, né? é, E nos espaços religiosos também, muitas enlutadas vão falar disso com raiva, inclusive, né, gente? De que há muito julgamento moral, né? Inclusive nesses espaços. Então, as pessoas vão falar disso, do que estão vivendo na sua experiência de enlutadas, né? E E aí, também, tem também acho que uma coisa que é interessante falar, até por essa ajuda mútua, que a gente acaba encontrando pessoas em diferentes etapas da vivência desse luto e esse tempo, né? Então, pode aparecer uma pessoa enlutada há 15 anos por um suicídio e que nunca teve espaço para falar. Outra que conseguiu já dar alguns passos conscientes nesse luto, né? Uma mãe que apoia a outra, isso a gente vê bastante lá, né? Tipo, olha, é assim mesmo no começo, depois você pode aprender isso, conseguir fazer outra coisa. Então, isso é interessante, assim, a gente vê estágios diferentes dessa forma de lidar, né, com essa morte que é tão difícil, trágica. o que é mais Mas tem difícil um para perfil essas também, pessoas? né? Perdão, Santina, diga. Tem um Não, tem um perfil. perfil também das perdas, né? Que eu acho que como a gente está falando muito de mãe e alguns pais, a gente tem uma recorrência muito grande de filhos e filhas, né, que morreram por suicídio e muito jovens, né? Vale a pena também dizer que isso confirma as estatísticas, né, que são, é, em geral, filhos e filhas muito jovens ali, no máximo até 24 anos, né, gente, as idades, né? tem. E o que é mais difícil para essas pessoas na hora de, quer dizer, que elas relatam, né, para poderem conseguir se expor no grupo? Olha, eu vou falar duas coisas que me chamam a atenção, por exemplo. Depois vocês veem o que chama a atenção de vocês. Duas coisas que me chamam a atenção. Pessoas de lutos muito antigos, né? Como a Jana falou, 15, 20, já vieram pessoas com mais de 20 anos, desde a morte da pessoa próxima.
E é muito recorrente a gente ouvir. Eu não imaginava que, ao falar disso, ou ao ouvir outros relatos, eu não imaginava, o quanto ainda me doía. É tanto tempo de silêncio que eu não imaginava o quanto isso ainda me doía. Isso sempre me chama atenção nos grupos. E a outra coisa que eu acho que é muito latente, acho que aqui é unânime entre nós, os lutos muito recentes. Quando a Santina fala que a gente pede, né, para que a pessoa faça essa primeira rodada só para dizer quem perdeu e quanto tempo, ali já é um termômetro para a gente saber também, pelo menos nos lutos muito recentes, e a gente já recebeu lutos muitíssimo recentes, de dias, de menos de uma semana. Ali claro que sofrimento não tem medida, mas ali é talvez Carne ainda viva, mais né? carne viva, dilacerante. Ah, E como é... Aí uma pergunta aqui, né, pessoal, para cada um, assim, como é que isso afeta, toca, né? O humano que está do lado de cá, né? Você acabou de falar, né? Pessoas que vêm com um luto muito recente, às vezes de dias, ou seja, a pessoa não teve tempo de elaborar, ela está exatamente naquele momento totalmente no escuro, né? No escuro da tristeza, né? Na profundidade da tristeza, sem entender qual é o tamanho do buraco da tristeza, né? Muito, muito, muito em carne viva. Ao ouvir isso, toca a gente diretamente, assim, né? Como é que a gente lida com isso? A gente lida com os nossos pacientes, mas como é que a gente lida com os não pacientes, que são as pessoas que estão ali, mas não são aquelas pessoas que você está ali o tempo inteiro com elas? eu acho que, bom, em geral, sempre saímos muito mobilizados. Aliás, nos ficamos mobilizados no encontro. Muitas vezes a gente se emociona também, né? Tá? Ninguém está livre disso ali nesse encontro e nessa escuta, Amanda. Agora, eu acho também que quem resolve fazer esse trabalho vai estudar muito. E vai estudar e vai se preparar. Então, você também vai ser capaz de fazer uma leitura do que está acontecendo ali, que é uma leitura também clínica e analítica. Nós não estamos ali como leigos, né? A gente está ali como terapeuta. E isso nos oferece recursos, sim, de discriminação em alguns momentos, né, gente? Agora, é claro que a gente, em alguns momentos, fica acho que falo por nós todos e por quem não está aqui, dos colegas, profundamente tocados, né? E a gente, em geral, também oferece uma palavra, conversa, né? Os terapeutas, que são os responsáveis por cada encontro, têm essa função, né? De dialogar com a pessoa, não é só entre eles que rola a palavra ali, entre nós também com eles. E, e quando acaba o encontro, em geral, a gente também fica um pouco juntos, conversando, se acolhendo. Isso também é uma coisa que compõe o nosso trabalho conosco, né? Que é o Sim. trabalho da gente se acolher, porque tem situações que são muito, muito devastadoras, de muita, muita dor mesmo. É um encontro, eu sinto sempre, agora falando por mim, com feridas abertas, né? Com pessoas que estão em carne viva mesmo. É importante isso que você Bom, disse. é bom a gente lembrar que um dos curadores mais importantes da mitologia tinha uma ferida incurável, né? Então, a gente lembrar da nossa e lembrar até para pensar que autocuidado, autoconhecimento e autocuidado para um terapeuta que trabalha com uma demanda tão específica, tanto é específico o suicídio, que a gente tem um cuidado absoluto socialmente para poder abordar esse tema, né? Os especialistas vêm a público a todo momento pedindo para ter cuidado na abordagem, para trocar a palavra, para arrumar a palavra, para não usar, não recorrer a frases, a imagens, exatamente para porque desperta um cuidado mais amplificado. E nesse cuidado amplificado, cabem os terapeutas também, que vai mexer com você. Eu trabalho com isso há muitos anos, a gente termina o nosso grupo, eu fico muito
muito mexida, sexta-feira a noite inteira. Eu preciso escrever muito tempo depois do grupo para registrar coisas que são importantes para mim. É de verdade que eu tiro um resultado disso que é benéfico para mim, mas ele me custa caro, custa bastante, custa bastante caro, né? Passa por um caminho de escuridão que é dolorido. Você acompanhar uma mãe contando de que maneira encontrou um filho morto é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. E eu posso escutar isso 30, 40, 50, 1000 vezes, eu vou sentir os mesmos sentimentos de dor interna. Então, se a gente não se cuidar, e para me cuidar, eu preciso de me conhecer suficientemente bem para saber do que eu preciso, porque não adianta vir me falar que toma cafezinho depois, ou isso aí, isso vou lembrar do Foucault. Autocuidado é uma coisa e cuidar de si é outra coisa, né? Cuidar de si, eu preciso me conhecer. Autocuidado, o educador físico vai dizer: olha, atividade física é bom, todo mundo tem que fazer. Isso, a gente já sabe, vamos fazer atividade física. Mas o que é que me faz bem? O que é que me traz alegria ou me recupera a ponto de se colocar no mesmo lugar da tristeza? Não vai derrubar a minha tristeza, não vai. Aquilo eu senti e é minha cicatriz, vai continuar. Mas eu vou sobreviver àquilo, e aquilo vai ser transformado. Eu estava ouvindo vocês falarem e pensando assim: eu acho que eu vou falar que o que foi mais importante para mim é dar um sentido para a palavra sagrado, porque eu repeti isso tantas vezes, eu dou aula de espiritualidade, né? Eu repeti tantas vezes sagrado, sagrado, mas sagrado é você escutar, parar, como a Jana falou, ter presença na escuta enquanto alguém conta uma tragédia, um drama, né? Algo que a culpa pode tentar modificar, porque quando eu fico me perguntando, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse chegado antes, e se é como se eu quisesse modificar aquilo que está acontecido, e não modifica, não modifica, né? Então, autoconhecimento e cuidar de si, autocuidado e cuidar de si é muito importante para nós. Sim. Você falou do sagrado, né? Do sentido do sagrado. Eu achei interessante você falar sobre isso, porque assim, ao mesmo tempo, quer dizer, antes, a Santina mencionou que muitas pessoas chegam com essa angústia de que são julgadas pelas pessoas que estão compondo ali o seu ambiente religioso, porque muitas crenças religiosas marginalizam, essa que eu acho que é a palavra correta para a gente usar, né? O ato da pessoa que tira a sua própria vida. Então, existe uma carga moral muito forte, né? E aí eu queria entender assim, qual é o papel da espiritualidade? Não, independente de ser ligada à religião ou não. A espiritualidade, vocês entendem do que eu estou falando, né? Nesse processo, no processo dos enlutados. Mas também como é que eles trazem isso e como é que vocês acolhem essa informação em relação à espiritualidade dessas pessoas? E aí eu vou dar um exemplo, né? Porque muitas vezes pode chegar alguém no grupo e dizer assim: não, aconteceu isso assim, assim, eu tô triste, tô revoltada. Não, 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 confia em Deus. Aquele discurso, né? Porque Deus está cuidando, ou um santo está cuidando específico, quem é devoto de algum santo. Isso a gente ouve muito assim no senso comum, mas num grupo desse, como é que funciona essa dinâmica quando se coloca a religiosidade e, mais além, a espiritualidade nessa conversa? Olá, Regina, você que então trata Eu, tanto desse tema nos cursos. O Edu estava se coçando então, aí. Fala, Regina, depois eu quero ouvir a Jana também.
Eu acho que primeiro a gente precisa entender que a espiritualidade é muito maior que a religião, né? E que isso que você acabou de falar, antigamente, eu comecei a estudar espiritualidade no ano de 2000, exatamente porque uma criatura tentou convencer uma pessoa que estava morrendo, eu já trabalhava com cuidados paliativos naquela época, e tinha um senhor que estava no processo de morte, e um voluntário passou e tentava convencer ele que ele não podia morrer bem se não acreditasse em Deus. Em 2000, a gente não tinha nome para isso. Hoje a gente tem que chamar abuso espiritual, né? Isso não faz bem a ninguém. Se isso acontecer na roda, certamente a gente vai interferir nessa conversa logo depois que alguém falou e amplificar essa possibilidade de se crer naquilo que se representa importante para aquela pessoa, né? A gente pode fazer isso com docilidade, pode fazer isso com amorosidade, mas é preciso desqualificar a presença de alguém que a gente não sabe se a pessoa acredita ou não, né? A última pesquisa mundial sobre religião diz que 90% das pessoas no mundo é religioso. Então, é possível que essas coisas sejam repetidas a todo momento, e sem nenhuma má intenção, né? Deus vai te ajudar. Mas e se eu não acreditar nele? Né? Como eu vi outro dia num vídeo, o tempo cura tudo. Não, não, o tempo não cura. O tempo não cura tudo. Pode curar para algumas pessoas, mas não cura para outras. Portanto, não diga que o tempo cura, porque ele pode não curar. Né? Tem frases motivacionais que é melhor a gente não repetir. Escuta. Quando não sabe o que vai falar, escuta, que a escuta é muito importante. E também, se você falar alguma coisa que não é para aquela pessoa, diz o meu homeopata, né? Se fizer isso, pede desculpa, não tem importância. Então, desculpa, né? Desculpa se eu te falei alguma coisa que não é para você, e vamos procurar o que é para você, o que é bom para você. Essa imagem que eu te dei não é boa? Vamos procurar, porque tem gente que experimenta espiritualidade na natureza, não Sim, é? Ou na criação dos filhos, né? Ou no amor entre as pessoas. Tem irmandades, tem amizades que eu não consigo. Quando eu olho, eu penso, não tem outra coisa mais abençoada do que isso. O amor entre as pessoas é extremamente espiritual. Por que não? Né? Religião pode ser para quem é religioso de fato. Ir a templos e sentar-se à missa não significa que a pessoa é religiosa. Né? sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, como isso aparece na sociedade de forma geral, imagino, nos grupos também aparece, imagino. Né? Ah, Eva tem Então, esse isso não, mas preconceito, não? no nosso não aparece. E não olha que aparece. No nosso é, aparece como revolta contra as Oh, religiões. é, Raramente aparece alguém é. falando para o outro: olha, mas Deus vai te ajudar. Não tem. O que tem é uma fala que eu nunca vou me esquecer de uma enlutada dizendo que, ao se deparar com esse tipo de julgamento moral no espaço religioso que ela frequentava com o marido, depois que perderam uma filha, se eu não me engano, eles criaram uma referência de Deus para eles. Não sei se vocês vão lembrar dessa fala. nós precisamos criar um Deus que era acolhedor. Ela falou isso. Também interessante, né? Aliás, Então, eu acho que pegando o que a Regina falou aí e continuando com o que você estava falando, Santina, eu acho que aonde a espiritualidade, né, essa experiência luminosa aparece no nosso grupo são nas relações. Pessoas encontram Isso, ali um isso carinho mesmo. de ouvir outras pessoas falarem assim, nossa, encontrei alguém que passa pela mesma... Porque é um sofrimento isolado, na É. grandíssima maioria das vezes. A pessoa vive isso ilhada dos familiares, dos convívios. Então, a religião, né, para muitos, e nós já tivemos a oportunidade de ver de todas as crenças, pessoas que frequentavam diversas crenças já passaram pelo de portas abertas.
A gente sabe o quanto o sentimento de pertença a um grupo pode fazer bem num momento como esse, mas na morte por suicídio não é o que é encontrado. Essa é uma realidade, né? Então, quando Mas esse pode, grupo promove esse espaço, né, ainda que por similaridade na dor, é uma experiência luminosa muitas vezes, né? eu ia dizer que pode ser porque lá só tem enlutados, né? Então, assim, não é Sim, uma conversa social, tem enlutados e os profissionais que já aprenderam como lidar com isso, né? Ou estão aprendendo e têm atenção em relação a isso. E aí, acho que tem mais um pouco mais de reserva que é igual ao respeito, até saber qual é a palavra certa para aquela pessoa, né? Uma coisa que eu acho importante na espiritualidade é que a essência da espiritualidade é muito eficaz como estratégia para enfrentar algo do drama, né? Que é a transcendência. Para eu transcender é ultrapassar. Transcender é sair de um lugar e poder ir para outro, se deslocar. Isso é necessário no luto? É. Eu tenho que sair da onde eu estou e ir para um outro lugar. Eu preciso transformar, eu preciso recriar. E aí, através do que é espiritual, do que a espiritualidade pode fornecer, é algo que aponta como possível. Não para todo mundo, evidente, porque cada um é um, né? Isso é outra coisa que eu aprendi mais ainda lá dentro. Quanto mais você apura o olhar, mais você sabe sobre aquela pessoa e mais você tem uma chance de responder àquele sofrimento, né? Acho que também a gente viu acontecer, né, no grupo, desse lugar sagrado, luminoso e de transformação, através da arte, né, de poder recontar essa história, né, dessa perda do ente querido de outra maneira. Então, a gente também viu isso, e esse lugar sagrado do encontro, onde eu deixo de ser interditada na minha dor, né? Entendi. Eu acho que a coisa mais forte que aparece é essa. Elas falam muito disso, né, gente? De um espaço em que elas podem falar sobre isso, que não existe. Mesmo que elas vão a grupos de luto, elas falam que mesmo nesses espaços não é o mesmo acolhimento. Porque ali elas vão fazer a descrição de alguém que morreu e encontrou o corpo, como a Regina falou, e elas sabem que a outra pessoa também viveu isso de algum jeito, né? Então tem uma especificidade do luto por suicídio, que é a cena, né? Lidar com a cena traumática, né? Trágica, né? A tragédia O ali. drama, o drama. E aí que eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, porque pelo que a gente está conversando aqui, uma informação, acho que é importante, assim, muito desse estigma sobre o suicídio vem das questões religiosas, uma parte, né? Mas e aí isso faz com que as pessoas se escondam no sentido delas não se escondem, elas são escondidas pela sociedade que não as deixa, não as permite ter espaço para se expor, né? Porque elas acabam se sentem vergonha, culpadas, etc. Mas alguma coisa mudou para vocês de alguns anos para cá? Assim, o entendimento, a compreensão, nada melhorou em relação a isso? E eu vou perguntar, estou perguntando isso por um motivo que é o seguinte, do meu ponto de vista, assim, eu sou jornalista, né? Minha primeira formação. E eu fui repórter durante muitos anos, 20 anos. E eu me lembro que houve uma época, até pouquíssimo tempo, em que não se noticiava informações sobre suicídio. Isso era uma regra, uma lei, uma coisa pétrea no jornalismo. O sujeito se jogou no trilho do metrô, não se fala sobre isso. Fulano de tal, uma pessoa famosa, se suicidou, não se fala nisso.
porque a ideia que se tinha, ou a justificativa, era que isso incentiva outras pessoas a fazer a mesma coisa, né? E depois no jornalismo isso caiu. Hoje em dia o entendimento é outro. Fala-se sobre isso, inclusive para se não criar mais ou se não se amplificar o estigma sobre é, o evento do suicídio. Então, assim, da mesma forma que eu estou aqui olhando do meu lado essa pequena evolução no jornalismo, assim, na forma de acolher as pessoas, nada mudou ou se andou um pouquinho em relação a isso? A compreensão da sociedade em relação ao suicídio e as pessoas que são enlutadas pelo suicídio. Olha, eu acho que até hoje, Amanda, que eu saiba, a OMS tem uma cartilha especial para as pessoas falarem na mídia ou publicamente sobre o suicídio. E até hoje a recomendação é que se evite falar sobre formas, né? E, por exemplo, no caso dos famosos, raramente se fala que a pessoa morreu por suicídio. Fala que ela foi encontrada morta, em geral. Pelo menos eu observo isso, A né? cartilha da OMS diz para não se falar, não se falar de como foi. Do Exato. método, Mas já se sim, é. pode, enfim, os órgãos de imprensa já falam que a pessoa se suicidou, não, enfim. E aí variações, mas são aparentes. Mas na imprensa, quando a gente olha e tem uma notícia de que a pessoa foi encontrada morta. A maior parte dos casos dos mais famosos, né? E tem a campanha Setembro Amarelo, né, que foi criada há pouco mais de uma década. É um esforço, né, de trazer para a sociedade uma reflexão, né, sobre o suicídio, para que a gente possa falar sobre o tema. Mas do que eu observo, e eu acho que o Portas Abertas confirma isso, o estigma prevalece firme e forte na experiência das pessoas enlutadas. Elas falam demais, inclusive a gente estava falando do peso da religião, mas das famílias. As famílias não pode-se mais falar o nome da pessoa que morreu. Então, essa ideia eu acho que ainda não está, de fato, vicejando na sociedade como uma abertura para se falar ou para se ouvir falar da experiência de alguém que está enlutada por suicídio. O que que falta? Vocês, eu não sei, colegas. Eu quero ouvir vocês, mas assim, vou colocar mais uma pergunta em cima, assim, o que que falta para nós, indivíduos, enquanto sociedade, indivíduos no coletivo, assim, para que se possa criar um ambiente mais saudável e mais acolhedor, de forma geral, assim, na cultura mesmo, né? É a compreensão em relação ao direito que a pessoa tem de não querer mais viver, por exemplo? Não sei, estou colocando isso aqui como uma coisa para a gente pensar, né? Uhum. Que a vida é considerada algo sagrado, algo dado por Deus, né? E quem sou eu, humano, para não seguir os desígnios de Deus? Então, acho que não sei se esse é o caminho, isso é uma coisa que eu estou elaborando aqui agora e que me veio, então eu queria colocar para vocês, para a gente falar um pouco sobre. Querem falar um pouco, queridos? Mas sim, né? Isso vem de milhares de anos, centenas de anos, o tabu está instituído por várias razões, historicamente, né? O suicídio ele já foi punido pelo Estado. No Brasil, é importante dizer, ele não é crime, né? O suicídio não é crime, em alguns países é condenado penalmente, né, pela lei do país. É, Mas eu acho que tem uma questão aí, primeira, que é religiosa mesmo, né? Um pilar fundamental de que a vida é dada por Deus, só Deus poderia tirar. Nós estamos no Brasil, num país extremamente religioso, né? Seja pela via católica, seja pela via pentecostal, neopentecostal, evangélica, o Brasil é um país extremamente religioso. Então, todos esses temas que mexem, que tocam nas questões dos costumes, como se diz, né? E nos últimos anos isso está muito intenso na nossa sociedade brasileira, tem uma tendência a ser rechaçado. Então, o tabu, eu entendo, segue intensificado por essa questão religiosa. Acho que é um dos pontos, uns pilares do tabu do suicídio. Por mais que haja campanhas de saúde pública, talvez elas sejam poucas ainda, eu entendo. Elas são muito concentradas em agosto. Essa é uma questão que está sendo muito debatida no campo da suicidologia, né? Pensar também os aspectos perigosos de se concentrar tantas discussões sobre o suicídio num único mês. Isso pode ser fator, né, de desencadear suicídios em algumas pessoas, porque algumas pessoas já estão muito frágeis e esse tema fica assim, né, hipervalorizado nessa época do ano.
Então, essa é uma discussão que está acontecendo. E aí eu acho que falta, a gente tem um sistema de saúde pública extremamente precário no Brasil, campanhas ao longo do ano e que isso seja levado, talvez, para os espaços onde as pessoas estão vivendo. Escola, trabalho, né? Porque isso naturalizaria um pouco mais, eu acho, a relação com o suicídio. Ele fica ainda num lugar muito assim, separado na cultura, né? Um lugar tabu. Mas aí vocês me falem, colegas, também, o que vocês acham? Eu escutei outro dia alguém dizendo que eu ouvi a Débora Noal, que é uma criatura que eu admiro, que trabalha ela é uma psicóloga que trabalha em Médicos Sem Fronteiras. Portanto, está acostumada a lidar com os extremos, né? A assistir extremos. E aí ela me disse assim, ela disse na fala dela, ela disse assim, a gente precisa olhar a psicologia como aquilo que se faz na psicologia como um ato político. Eu acho que a gente não faz isso na psicologia, e não faz isso em muitos lugares, né? Assim, assumir o papel de cidadão e de cidadã e poder dizer a respeito do que se pensa, discutir bioética, questões de bioética, a gente precisa debater desde a escola fundamental. Porque se a gente não falar de morte na escola fundamental, a gente não vai aprender a morrer. Se a gente não sair dessa estrutura moralista, né? Porque a questão é discutir de quem é o direito a respeito da vida. A questão é essa. A gente está com uma discussão em relação aos cuidados paliativos nesse momento e a morte a morte ou o suicídio assistido, que eu tenho ouvido coisas que eu rezo antes de entrar em qualquer discussão, eu rezo para me ajudar, para alguém me ajudar a perdoar o que eu vou escutar, porque são coisas que se você levar a sério, eu vou pôr em risco amizades de muito tempo, não é? Porque tem uma fala moralista atrás disso, de quem é o direito? É o direito da vida, né? É de Deus, é do outro, é do médico, é meu, né? E para mim isso é hipócrita, porque de quem é o direito da vida de quem morre por suicídio? A pessoa Eu só já queria, tomou o direito. eu só queria completar, Regina, que isso acontece na área de saúde. A minha pesquisa de doutorado foi com psicoterapeutas junguianos. Havia critérios de seleção. Um deles é que essa pessoa já tivesse atendido pacientes com tentativas ou histórico de suicídios. Eu ouvi muitas vezes de vários colegas, quando eu entrei no doutorado, eu nunca me esqueço de vários. Mas você vai estudar suicídio, Santina? Você vai estudar suicídio, como se fosse assim, uma Uma coisa ameaça. abominável. E veja, eu sei que na clínica particular, pelo menos, né, as pessoas podem escolher quem vai atender. Eu encaminho um paciente dependente químico, que tenha tentativas de suicídio. Mas eu achava muito curiosa a reação das pessoas, porque era como se Independente. esse tema não Falando fosse exatamente do é necessário. um conjunto, assim, o fato de você não poder atender, não pensar em relação ao atendimento de pessoas, de enlutados ou pessoas, né, o processo, pessoas com ideação suicida, é algo que vai para o escuro, da mesma forma que os enlutados vão para o escuro, que a discussão como um todo vai para o escuro. Então, mas na área da saúde, né, Amanda? Isso que eu achei um dado assim já de campo para mim, sabe? A reação dos meus colegas, muito surpresos e muito assim, nossa, mas você vai fazer isso? Tipo, você vai aguentar 5 anos estudando isso? 4 anos estudando isso, né? Ainda Então, bem eu que acho você que é um fez dado bem. importante, né, Regina? E Ainda bem que você fez. tem um abuso de poder aí, né, meu bem? Porque quem é que disse para você que durante o seu atendimento, daquele paciente que chegou para discutir uma crise existencial, ele não vai tomar uma atitude, seja lá qual for, que seja daquelas atitudes que vai mexer com as suas convicções?
com aquilo que são os seus princípios. E daí? O que é que você vai fazer com isso? A partir daí, você vai fazer o que com isso? Né? Assim, você pode impedir alguém de tirar a própria vida se ela resolver? A gente já sabe que não. A gente tem que tentar fazer a prevenção disso. Mas isso não quer dizer que você arranca alguém da mão da morte. Não arranca. Não, Muita nem por pretensão, suicídio, nem né? por nada. Né? Nem por assunto nenhum se arranca da mão dela. Agora, Agora, Regina, desculpa. Fala, não, eu só Santina, queria desculpa. complementar que a gente está falando do pessoal da área da saúde, e assim, justamente com os terapeutas, eu ouvi histórias muito graves de pessoas muito despreparadas que, ao É, receber pessoas que trazem uma ideação suicida ou falam que passou uma ideia, elas começam a dar conselhos para essas pessoas. Então, isso é muito grave, né? Porque ou é conselho religioso, ou era conselho do tipo, não, mas pensa na sua mãe, isso está lá registrado na minha tese, né? Então, assim, de que lugar esse terapeuta está pensando essa questão na sua prática, né? Que essa, por exemplo, é uma reação que caberia a qualquer leigo, mas não a um psicólogo, um psicoterapeuta ou É analista. isso que diferencia Desculpa aí, tu. uma pessoa que não é capacitada para isso e uma pessoa que é capacitada. Por isso que a formação de vocês que trabalham no Portas Abertas durou 9 meses e vocês estão sempre reavaliando e pensando a prática de vocês, porque é preciso estar preparado para lidar com esse tema, né? Porque também é comum, Fala, perdão. Eduardo, que eu quero, não, eu quero ouvir o Eduardo e a Janaína, que a gente está chegando aqui para o final para a gente amarrar, mas fala, Edu. Ah, não, porque é comum que essas duas coisas o que a Regina estava falando e que a Santina complementou só é possível quando você tem a pessoa ali, né? Quando você está falando da pessoa que foi. O que também é comum da gente ouvir, uma despersonalização. Geralmente, quem morre por suicídio deixa de ser alguém e passa a ser a depressão que o acompanhava, a falta de vida que não sei, quase como se fosse ela não tivesse mais uma história. Ela fosse algo que causou aquela morte apenas, já. Geralmente, claro, uma depressão, né? Ah, não, porque é uma depressão. E aí a gente já ouviu de toda sorte de tentativas de curar aquela coisa. E se anula que tem alguém, né? Alguém ali integralmente, né? Então eu acho que todas as discussões, é, muitas são válidas. Eu sei que a gente hoje já tem muitos avanços em escolas, né? Pós-venção e tudo mais, mas muitas vezes ainda se fala de outros fatores satélite, né? E exclui ainda que ali tinha uma pessoa. Sim. Quase como se falasse somente de uma depressão, somente de uma doença. Não, tinha alguém. Eu acho que, voltando no que a Jana falou, a arte de recontar as próprias histórias, né? É possível rever essa pessoa no de Portas, né? Talvez até para conseguir se despedir dela de outra forma também, né? é, sim, sim. Jana, quem segue? É, não, só complementando aqui que realmente a gente passa por essa questão muito forte da culpa cristã que perpassa a nossa política conservadora e a gente também tem essa visão da saúde, que felicidade apenas é saúde, né? Então, muitas vezes na prevenção, é, o que poderia ser feito é justamente poder viver essa tristeza profunda, poder compartilhar essa tristeza profunda e nesse processo, quem sabe, despotencializá-la, transformá-la. Então, eu acho que a impossibilidade que muitas pessoas veem viver essa dor da morte por suicídio impede esse diálogo de acontecer. Então, familiares que não querem viver essa dor, não querem se aproximar dessa dor nem dessa culpa. E eu acho que no grupo tanto os participantes quanto os terapeutas estão ali disponíveis a viver junto com o outro essa tristeza, essa dor, né? E eu acho que isso é um fator de possível transformação, cura, como cada um entender. É isso, pessoal. Muito boa a nossa conversa. Agradeço imensamente, a participação de vocês. Muito obrigada, Santina, Janaína, Regina, Eduardo, por estarem aqui com a gente. Espero haver outras oportunidades de falarmos sobre este tema e outros temas.
para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, muito obrigada aí pela sua audiência. Quem está ouvindo todas as informações sobre o De Portas Abertas, sobre o estudo imaginário, sobre tudo que a gente falou aqui, vão estar os sites, os links, os nossos arrobas de Instagram, todos lá no Spotify. E aqui também no YouTube vai estar tudo, tudo. Eu estou falando aqui, está tudo aqui embaixo, escritinho, bonitinho, para quem quiser encontrar a turma do De Portas Abertas, vai ser muito fácil encontrar. Muito obrigada, gente. Obrigada. A gente que A agradece, gente que Eu agradece queria muito. dar um recado importante, Por né? Que se favor. alguém estiver assistindo esse vídeo e estiver precisando de ajuda, procure o CVV ou Mapa de Saúde Mental, né? Um site, Mapa de Saúde Mental, que lista uma série de serviços de atendimento público gratuitos, ou procure o CAPS da sua região, posto de saúde, procure ajuda e não fique sofrendo sozinho. Acho que é importante a gente deixar isso registrado, né? Muito bem lembrado, essas informações também estão aqui embaixo para quem estiver Uhum, assistindo poder acessar se quiser e se precisar, ou enfim, ou recomendar alguém. sim. Muito obrigada, gente. Para você que está com a gente até Obrigada a agora, você. obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do Jungiando por aí. Tchau, tchau. Obrigado. Até a Tchau, próxima, tchau. gente. Obrigada. obrigada. Tchauzinho. Tchau. Obrigada. Tá.